Olá, bom dia a todos. Obrigada aí pela participação já presente e fora os ouvintes aí que estão espalhados pelo Let's Go Festival. A apresentação... Vamos aguardar aqueles... Mas eu vou falando de mim. Quem sou eu? Silvia Regina Figueiredo. Tenho uma formação múltipla, inicial como professora de matemática, mas eu estudei música há muitos anos. Depois eu fui navegando pela área da educação, realmente estudando mais sobre educação e me aprofundando mais sobre essas questões da escola. E depois, com tecnologia educacional, trabalhei bastante tempo nos primórdios da tecnologia educacional, na educação brasileira. E isso... Ok. Aqui não aparece. E isso foi me aguçando a vontade de trabalhar e entender melhor o uso das tecnologias. Tá? Depois eu também entrei para outros ramos, sobre leitura de múltiplas linguagens, e eu fui viajar para outros cantos. Como falou ontem o Bruno e o próprio Mota na palestra principal, o quanto é importante nós sairmos das nossas caixinhas e irmos espiar por cima do muro a casa do vizinho, certo? Então, deixa eu falar com a moça aqui. Olha, eu vou ler aqui, gente, tá? Porque não está aparecendo aqui para mim. Não? Tá bom. Não está funcionando, é isso? Pode passar? Oi? Sim, já apontei para lá. Tá. Depois eu falo aqui. Então, vou falar sobre a construção do hipertexto na educação básica. E estou resgatando um assunto que já vem sendo falado há muito tempo. E a questão do quadro das tecnologias hoje, né, tanta coisa. Nós estamos já na 5.0 e tem tantas coisas que nós já usamos, um óculos 3D, o uso de várias tecnologias. Agora, dentro da escola, falamos de plataformas adaptativas, da aula invertida, da possibilidade de trabalharmos com multiplicidades, com a interdisciplinaridade. E tem uma questão que eu trouxe, que é exatamente a possibilidade de pensarmos sobre o hipertexto. E por quê? Por que eu trago isso? Porque eu ainda percebo dentro das escolas, e eu estou dentro de várias escolas, como se diz do EAPOC ao Chuí, dentro do Brasil, e vejo que pouquíssimo é falado sobre gênero digital e trabalhado dentro das escolas sobre essa perspectiva. Então, historicamente, falando sobre hipertexto, lá desde a década de 40, quando apareceu o Bush, né, falando sobre a concepção inicial, e veio se desenvolvendo uma série de situações, até chegarmos a Levi, que fala sobre essa questão da metamorfose, da transformação, da navegação e da entrada por outros caminhos que pode me levar a vários pontos. E isso tem muito a ver com o nosso pensamento, que não é um pensamento linear. E como que os professores têm se apropriado disso dentro da escola? Eu não vejo isso, principalmente em relação a gêneros que vão propiciar um pensamento múltiplo, que eu vou poder expressar o meu pensamento de forma não linear. E propor isso, propor a atividade de aplicação de hipertexto é exatamente sair da posição de controle. O professor não vai ter um controle específico sobre o que ele estará propondo ao aluno fazer. Aquilo que já apareceu aqui em várias palestras, inclusive palestras centrais, sobre, olha, o professor dá a conduta, o aluno está sentado um atrás do outro, e como que isso vai acontecendo dentro da sala de aula. O hipertexto ele vai quebrar isso, porque ele propõe criação de nós, de conexões, e isso vai ser de acordo com a forma que cada um pensa. Eu saio do trabalho da coletividade, do senso comum, e entro para a individualidade, a personalização, a forma como eu posso pensar e colocar uma proposta.
E trabalhar com isso é mexer com a prática do professor, é ousar com algo que já aparece há muito tempo e não traz para a prática. Então, a gente vê muitas vezes as aulas de redação de língua portuguesa, eu vejo os professores de outras áreas da humanas, e ali ele não propõe uma atividade que, olha, vamos criar hipertextos e estabelecer links com outras áreas do pensamento ou trabalhar com possibilidades de links que eu mostre a minha coerência e curiosidade sobre os temas. E que isso pode ser refeito a cada momento. E com isso, eu tenho o seguinte: ler e escrever um hipertexto é um gênero digital e eu preciso pensar, eu quero uma escrita oceano que aprofunde. Como eu desejo isso? No caso, eu penso em propostas como movimento, eu penso como a coerência que precisa haver, ou seja, o aluno vai ter que desenvolver autonomia também. Eu penso na dinâmica que vai ser apresentado na proposta de trabalho, assim como mostrar, como eu falei, o pensamento não linear. E eu quero entrar mais a fundo sobre uma questão da autopoiese, ou seja, do criar e recriar. Quem é da área de biologia já deve ter ouvido falar de Humberto Maturana, que falava sobre a autopoiese, do recriar, né, do se desdobrar, só que isso extrapolou o espaço da biologia e veio para outras áreas de conhecimento. Ampliou porque a gente cria e recria os nossos espaços de convivência, os nossos espaços de trabalho e os nossos espaços de aprendizagem. Então, eu trago aqui para vocês uma forma de pensarmos nas escolhas que os alunos farão. O desafio que está a todo momento dentro da sala de aula. Como um professor se apropria desse gênero digital e como ele vai aplicar isso em sala de aula, exigindo, sem dúvida, um planejamento muito grande e ousadia, não tendo medo e sair de controles. Eu não tenho como controlar. É bem diferente quando a gente faz uma proposta. Faça uma dissertação e você tem que fazer 20 linhas e você tem que ter esses argumentos, mas acontece que quando você insere um hipertexto, vai aparecer um nó, uma conexão que vai desestabilizar esse caminho. E para onde que vou? E eu posso retomar isso, eu posso recriar isso nesse processo de criação? Posso. Então, é nesse sentido que estou trazendo essa proposta de pensarmos e repensarmos na questão da construção do hipertexto. Precisa de muitos recursos? Precisa de toda aquela parafernália existente das tecnologias? Não. Se eu tiver um computador, um celular, eu posso ter um editor de texto e posso fazer um simples texto. Posso inserir várias outras mídias, caso eu também queira, tá? E, com isso, eu posso desenvolver uma prática que ajude os meus alunos a não ficarem na mesmice. Eu deixo pela curiosidade dele como que ele vai trabalhar a possibilidade de criação. Eu trouxe aqui um mapa mental sobre como que a questão do hipertexto trabalha possibilidades diversas. Muitas possibilidades. E como que eu posso utilizar isso em qualquer aula, em qualquer área do conhecimento, desde a educação básica até mesmo no ensino superior. Então, a necessidade de podermos trabalhar algo que o mundo digital nos oferece é a possibilidade de explorarmos a relação com o que tem no raciocínio lógico, a reflexão, tomada de decisões. Se eu der um texto básico para cada um de vocês aqui, a tua conexão pode ser uma, a dela outra e a dela outra conexão. Por quê? Porque o que te interessar mais você vai marcar. Mas, no entanto, eu tenho que ter uma noção de coerência com o texto e a proposta do tema colocado. Com certeza eu precisarei ver isso. Então, olha, ele respeita diferentes níveis, estímulo e ritmo. Volto a falar na individualidade e na forma do pensar de cada um. É oferecer ao aluno uma prática individualizada e como ele está externando esse conhecimento, certo? Então, a gente tem que pensar nas possibilidades que isso nos traz.
Veja, desafios, então, dos docentes e dos discentes. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles estão dizendo que eles são da era Millennials, né? Nós temos a geração que veio aí, X, Y, Z, Alfa, e, enfim, estamos com todos os alfabetos aí colocando já como está a formação desses jovens. Mas quando você pede para ele sentar e estruturar algo, mesmo que seja no Word, na construção de um hipertexto, ele muitas vezes se perde nessa construção. Aí você tem realmente o letramento digital. E nós falamos tanto na alfabetização e letramento, e o letramento digital. Nós temos trabalhado isso nas escolas. Como é que os professores, de forma geral, estão se apropriando disso? Acontece que eu preciso ter o domínio dessa ferramenta, qualquer editor de texto ou qualquer outro tipo de trabalho e programa que eu tenha para poder produzir e criar um hipertexto, e desenvolver competências leitoras de várias mídias. Porque ler uma imagem, ler um vídeo, também preciso desenvolver várias habilidades. Então, o hipertexto, somente quando eu olho, parece algo tão simples, mas ele é de uma estrutura extremamente complexa. E é isso que a gente precisa, é isso que eu quero trazer como reflexão para a nossa proposta. Eu amarro aqui um pouco essa proposta do hipertexto quando eu trago a taxonomia de Bloom, do desenvolvimento cognitivo, a respeito do mais simples, lembrar, depois, isso aqui já na perspectiva nova, né, do revisado, taxonomia revisada. O entender, o aplicar, o analisar, o avaliar e o criar, como estabelecido o mais alto nível da nossa expressão cognitiva. Como que eu crio, e dentro da autopoiese eu recrio. E aí eu saio da formatação de todo mundo pensando igualzinho, e aí eu tenho um que pensa num polígono diferente, num círculo, numa circunferência, enfim, nas diversas possibilidades que o nosso pensar traz para cada um. E se auto-perceber. Como eu penso sobre isso? Qual a ideia que eu tenho a respeito deste assunto? Até onde eu posso ir? Como é o meu desejo de aprender isso? Professor, você escolheu isso, mas eu quero saber de uma outra coisa. E o professor vai falar o quê? Não, isto aqui agora não é assunto. Nós não podemos impedir e não devemos impedir que isso se restrinja a um espaço tão pequeno, mas que ele possa ampliar, tá, o seu conhecimento, e você vai navegar junto com seus alunos, inclusive para espaços que você nem conhece. Bom, e aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que nessa caminhada toda do meu histórico de trabalho, saindo da área tão de exatas, como sempre todo mundo fala, mas indo para uma área tão poética, uma área que eu adoro navegar, eu simplesmente acho que nessa busca dessas conexões, eu trago uma dica para vocês. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: Carlos, vai ser Gush na vida. O Gush é um nó. Mas tem uma outra pessoa que disse: quando nasci, veio um anjo safado, o chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de sair da minha estrada, entortou, mas vou até o fim. Para quem não se situou ainda, ali eu tenho Carlos Drummond de Andrade e aqui eu tenho Chico Buarque. E aí eles se encontram no Gush e no querubim, de uma outra forma, mas também todos dois num caminho tortos, né? Num caminho torto. E por onde eu quero ir? Por onde eu quero navegar? Eu quero navegar num riacho, ou eu quero mergulhar num oceano profundo e ver até onde eu consigo ir como aprendiz. Então, gente, o universo não é ideia minha. A minha ideia é que é minha. A minha ideia sobre o universo é que é ideia minha. E quem falou isso foi Fernando Pessoa. Então, eu saí da área de matemática e hoje eu me encontro navegando por aí. E eu espero que tenha colaborado com vocês de alguma forma
para uma reflexão sobre as nossas práticas dentro da escola. Tá ok? Muito obrigada. Acho que sumiu aqui. Faltou o obrigado ali, que agora não entrou. Desculpem. Muito obrigada, tá?